Bem, pessoal, estamos chegando com mais um vídeo, né? Mais uma aula aqui. E hoje nós vamos trabalhar, o nosso conteúdo hoje vai ser os critérios de divisibilidade. Na aula passada nós estudamos os múltiplos e os divisores. Esse assunto de hoje é muito importante, né? Que é os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São regras que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro. Por exemplo, para mim, se eu quiser saber, se eu perguntar para você, será que 20 é divisível por 4? Então, para me afirmar que 20 é divisível por 4, eu tenho que dividir o 20 pelo 4. Né? Se a divisão der exata, aí eu posso dizer que ele é divisível por 4. Porém, a gente pode saber através de regras, sem precisar de dividir. Né? Por exemplo, se eu fizer aqui a divisão, 20 dividido para 4, 4 vezes um número que dê 20. 4 vezes 5, se na tabuada, vai me dar 20. 4 vezes 5, 20. Bota o 20 aqui embaixo do 20, e subtrai, 0. 0 menos 0 é 0. 2 menos 2 é nada. Então, a divisão é exata. Por quê? Porque não sobrou nada. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá exatamente 20. Então, posso dizer que 20 é divisível por 4. Certo? Isso eu efetuei a divisão. Né? Mas eu poderia... Então, para me saber se um número é ou não divisível por outro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Mas pelos critérios de divisibilidade, que são regras, fica bem mais fácil. Então, nós vamos estudar essas regras. Primeiro critério de divisibilidade, vamos estudar divisibilidade por 2. Ou seja, nós temos, para saber se um número é divisível por 2, necessariamente eu não preciso dividir, basta seguir essa regra. Quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2, pessoal, quando ele for par, né? Quando ele for par. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Se o número for par, não precisa dividir para saber, não. Você já pode afirmar que ele é divisível por 2. Porque todo número par é divisível por 2. Né? Então, pessoal, vamos ficar atento a essas regras, né? Porque elas são de fundamental importância. Então, aqui é o seguinte. Se eu quiser aqui saber se o número aqui, veja só. Quando é que um número ele é par? Quando é que um número é par? O número é par quando ele termina em quê? Quando ele termina em 0, né? 2, 4, 6 ou 8, né? Quando ele termina nós jogaremos 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando ele termina aí, ele é um número par. Então, se eu botar aqui o número 3.372, é divisível por 2? É, porque ele é um número par. Então, se eu fosse dizer que é ou não, 372 é divisível por 2, porque ele é par, termina em 2. Será que o número 2073, para me fazer a divisão, eu ia perder tempo, né? Então, uma regrazinha bem fácil, vocês podem já ganhar tempo. 2073 é um número ímpar. Nós não termina em 2, não termina em 0, nem termina em 2, nem 4, nem 6, nem 8. Então ele não é ímpar, ele não é par, ele é ímpar. Então 2073 ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número ímpar, ele não é par. Certo? Primeira divisibilidade por 2. Primeiro critério é divisibilidade por 2. Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Olha, veja só. Não é todo número que nós temos uma regra.
Mas nós temos regra para divisibilidade por vários números. Por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Eu não vou escrever, eu vou ditar para vocês e vocês vão entender. Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Vou dar um exemplo e vocês vão entender através do exemplo. Se eu tiver aqui o número 2703, por exemplo. Veja só, se eu fosse dividir esse número, ia me dar um trabalho. Então, para ser por 3, o que você vai fazer? Você vai somar esses algarismos. Olha. Vamos somar aqui, ó. Você vai somar os algarismos. Você vai somar aqui, ó. 2 mais 7 mais 0 mais 3. Vai somar esses números aí. Quando você somar, o resultado tem que dar divisível por 3. Como 2 mais 7 dá 9. 9 mais 0 é 9, 9 mais 3 é 12. Ó, deu o quê? Deu 12. Eu ainda posso somar, se eu quiser, para ficar mais fácil ainda, eu já poderia até dizer, mas vou somar, você soma de novo esses dois algarismos. 1 mais 2 vai dar o quê? Vai dar 3. Certo? Então, 3 dá para dividir por 3, o 3 dá. Você dividir 3 por 3, dá 1. Né? Todo número é divisível por ele mesmo. Então, aqui eu posso dizer que esse número aqui é divisível por 3. Você pode escrever, é divisível por 3. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos, somando os algarismos, 2 mais 7 mais 0 e mais 3, deu 12. Se eu continuar somando aqui, ó, mais 2 dá 3. O resultado final da soma dá divisível por 3. Então, eu posso afirmar que esse número é divisível por 3. Esse critério é somente para saber se o número é ou não divisível, né, pelo outro. No caso aqui, você quer saber se ele é divisível por 3. Somando os algarismos, né, e a sua soma dá um número, resulta um número divisível por 3. Né? Vamos ver, vamos continuar a sequência dos critérios de divisibilidade. Vejamos agora a divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Estou apagando para ter o espaço, né? Divisibilidade por 4. Quando é que o número é divisível por 4? Divisibilidade agora por 4. Conforme eu vou explicando para vocês, eu não vou escrevendo, eu vou apenas explicando através de exemplos, para você entender. Agora eu vou dizer a regra. Qual é a regra? Para ele ser divisível por 4, ele tem que terminar em 0, 0, terminar em 0, 0, viu? Ou, né, para escrever fica difícil, né? Mas terminar em 0, 0, tá entendendo? Tem que terminar em 0, 0, ou então os dois últimos algarismos, que é o da unidade e da dezena, formar um número divisível por 4. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, 824. Vou dar um exemplo e através do exemplo você vai entender. Você vai pegar só esses dois últimos algarismos, os dois últimos, olha, da direita para a esquerda, esses dois últimos aqui, ó. Considerando só o 24. Será que o 24, se for na tabuada, 24, dá para dividir por 4? Certo? Você não vai dividir o número todo, você vai diminuir. Pode ser o número, o tamanho que for. Certo? Você pega só os dois últimos. Se os dois últimos terminar em 0, 0, você já pode dizer que é divisível por 4. Mas se não terminar em 0, 0, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois últimos e dividir por 4. 24 dá para dividir para 4? Dá. Lá na tabuada, olha. 4 vezes 6 vai dar 24. E vai sobrar o quê? Absolutamente nada. Então eu posso dizer que esse número é divisível por 4. Tá certo? Então só é divisível por 4 se acontecer isso.
né, terminar em 00 ou os dois últimos for divisível por 4, né? Pegar um outro exemplo aqui, né? Se você pegar aqui o número 32.625, né? Por exemplo, aqui você já não é, já vê que não é. Por quê? Porque ó, não termina em 00, tem que ser terminar 00, não termina em 00. E se eu for dividir 25 para 4, eu for dividir 25 por 4, não vai dar. 25 dividido para 4, se eu botar um 6, ó, 6 vezes 4 vai dar 24. Então vai sobrar 1. Ó. Diminuindo aqui, ó, 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Vai sobrar 1, então não vai dar. Então esse número aqui, ele não é divisível por 4. Não é divisível por 4. Veja outro exemplo, né? Outro exemplo, para a gente passar para divisibilidade por 5. Se eu pegar outro exemplo aqui, vamos supor 600, né? Olha, será que é divisível por 4? Presta atenção, olha. Ele é, porque ó, terminou em 0, 0. Então é muito simples você saber. É só observar os dois últimos números. Se os dois últimos números terminar em 0, 0, ou se os dois últimos números formar um número divisível por 4. A divisibilidade por 5 é ainda mais fácil. É ainda mais fácil a divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Quando é que é divisível por 5? É divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Se terminar em 0 ou 5. Se não terminar em 0 ou 5, não é. Por exemplo, 20 termina em 0. 325 termina em 5. É divisível por 5. Agora se eu botar aqui, ó, 502. 502 já não é divisível, né? Quem é divisível aqui? O 20, o 325. O 502 já não seria. Por quê? Porque ele termina em 2. Tem que terminar em 5 ou 0. Bem, também é um critério de divisibilidade bem simples, certo? Então, quando é que é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou 5. Agora, divisibilidade por 6. Presta atenção a esse detalhe, ó, divisibilidade por 6. Através desse critério aqui, ó, eu posso criar critérios de divisibilidade para vários números, baseado no princípio que eu vou mostrar para vocês agora. Baseado nesse princípio, vocês podem criar critério de divisibilidade para outros, né, casos. Veja só, se eu fatorar aqui o 6, é fácil perceber que o 6 é igual a 2 vezes 3. Então, se 6 é igual a 2 vezes 3, necessariamente, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Você tem que recorrer. Eu já ensinei quando é que é divisível por 2. E já ensinei quando é que é divisível por 3. Então, nesse caso, tem que verificar os dois casos. Tem que ser por 2 e por 3. Qual é o critério? O critério é, tem que ser divisível por 2 e por 3. Né? Então para ser por 2, ele tem que ser o quê? Par. Então, para ser por 6, tem que ser par. Mas não basta só ser par, porque ele tem que ser por 3. Então, você tem que somar os algarismos. E a soma tem que ser divisível por 3. Vou dar um exemplo aqui. O número 2.704. Vamos ver, 2.700, aqui já somando aqui, ó, 706 eu vou botar. 2.706. Será que esse número é divisível por 6? Primeiramente, você observa se ele é por 2. Esse número aqui é par, não é? Então, se ele é par, ele é por 2. Agora, eu vou ter que verificar se ele é por 3. Aí, como é que eu faço?
eu somo os algarismos. Olha. 2 mais 7 mais 0 mais 6. Somando esse algarismo aqui, ó, 2 mais 7, 9. 9 mais 6 vai me dar o quê? Vai me dar 15. 15 dá por 3? Dá, porque 3 vezes 5 dá 15. Mas se eu não quiser, eu posso somar esses dois ainda. Somando aqui, ó. 1 mais 5 vai me dar o quê? 6. 6. Será que 6 é por 3? É. Por que eu posso dividir o 6 pelo 3? Eu vou pegar aqui, ó. 6 dividido para 3. Vai dar quanto? 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai me dar 6. 6 menos 6, nada. Então esse número aqui é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par e quando eu somar os algarismos, deu um número divisível por 3. Porque ele tem que ser por 2 e tem que ser por 3 ao mesmo tempo. Esse é o critério de divisibilidade por 6. A gente não vai ver uma divisibilidade por 7, certo? Porque a gente não tem um critério definido para divisibilidade por 7. Certo? Nós vamos passar para a divisibilidade por 8, que é semelhante ao 4, viu? É semelhante ao 4. Se eu fosse fazer por aquele princípio que eu ensinei, eu ia dizer que 4 vezes 2, 8. Teria que ser divisível por 4, né? E por 2. Mas nós não vamos seguir esse princípio, no caso aqui. Para ser divisível por 8, nós vamos observar os dois últimos algarismos. Aliás, os 3 últimos algarismos. Eles se terminar em 0, 0, 0, ou seja, terminar em 3 0. Se o final do número for 0, 0, 0, então ele é divisível por 8. Ou então eu pego os 3 últimos números e divido. Né? Se ele der por 8, então eu já sei que ele é divisível por 8. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Né? 36.888. Né? Está bem fácil para você entender. É obrigado a ser tudo igual aqui. Eu vou pegar só esses 3 últimos algarismos aqui, ó. Já botei para facilitar. Eu nem vou explicar um exemplo que não seja. Por quê? Porque vai perder tempo, o vídeo vai ficar comprido. Você tem que entender o seguinte: para ser por 8, tem que verificar o que eu estou falando. Se não verificar, ele não é por 8. Então, o contrário, né? A negação. Então, aqui, ó, 888, você vai dividir por 8. Faz a divisão, ó. Vai dar, ó, 8 dividido por 8, dá o quê? Dá 1. 1 vezes 8 é 8. 8 menos 8, nada. Aí vai baixar quem, ó? Vai baixar o 8. 8 dividido por 8, também vai dar 1, né, ó? 1 vezes 8 é 8. E sobra o quê? Nada. Vai baixar esse 8 aqui de novo, vai dar 1 também, ó. 1 vezes 8 é 8 e sobra nada. Então vai dar o quê? 111 e sobra nada. Então, esse número é divisível por 8. Se não der, então você vai dizer que ele não é divisível por 8, né? Se a divisão não der exata, aí você vai dizer que esse número não é divisível por 8, né? Divisibilidade por 9, né? Ó, divisibilidade por 9. Vou dar outro exemplo aqui, se fosse 36.000, também era por 8. Por quê? Porque terminou em 000, né? Terminou em 000, também é divisível por 8, certo? Então esse aí é o critério de divisibilidade por 8. Agora nós vamos ver a divisibilidade por 9, que também é muito simples, viu? Semelhante à do 3. Né? Só que agora a soma dos algarismos tem que dar por 9. Divisibilidade por 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Vamos botar aqui um número aqui, ó. 37.400, vou somando aqui, ó, vai dar 10, vai dar 14.
422. É um número bem grande, né? Você pensar que vai dar trabalho, mas não vai. Não interessa, aqui é só somar os algarismos. Você vai somar os algarismos. Só que agora a soma tem que dar por 9. 3 mais 7 mais 4 mais 2 e mais 2. Somando, ó, vai ficar como? 10, 14, 16, 18. A soma aqui deu exatamente o quê? A soma deu 18. Eu ainda posso somar, né? Olha, 1 mais 8 vai dar o quê? 9. Quando você somar tudinho e reduzir a soma para um algarismo, vai dar 9. 9 dá para dividir para 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. Então esse número é divisível por 9. Não vou passar nem outro exemplo contrário não. Por quê? Porque se essa soma não der 9, não der por 9, então ele não é divisível por 9. Mas não adianta a gente ficar perdendo tempo. Você entendeu isso aqui, já era. Você somou, tem que dar por 9. Se não der por 9, o número não é por 9. Você só vai dizer se ele é por 9 ou não. Né? Então, se a soma der, ele será divisível por 9. Agora já vamos para a divisibilidade por 10. Né? Que é o último critério que nós vamos estudar. Tem a divisibilidade por 11 também. Né? A gente vai ver a possibilidade de ver esse critério também por 11. Divisibilidade por 10. Por 10. Também é mais simples ainda. Quando é que o número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Viu? Quando terminar em 0. Certo? Então, terminando em 0, ele é divisível por 10. Por exemplo, 10, né, olha, 100, né? Digamos assim, olha, 1020, olha, terminou em 0. Não interessa se terminar em 2 0, 3 0, só o último número. Se o último número for 0, o último algarismo for 0, ele é divisível por 10. Né? Então, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Se não terminar em 0, ele não será divisível por 10. Certo? Esse é o critério de divisibilidade. Eu não vou passar o critério de divisibilidade por 11, né? Agora, talvez em próxima aula, outra ocasião, eu passe esse critério de divisibilidade. Nosso vídeo já está ficando muito comprido, então, muito longo, para não cansar vocês, a gente vai ficar por aqui. Então, esses são os critérios de divisibilidade. Eu vou postar a atividade para vocês fazerem, viu? Mas eu vou mandar para vocês através de uma foto. Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham algum proveito nesse vídeo, viu? Assistam o vídeo com atenção, repita várias vezes para você entender esse critério. Você não vai entender esse critério assim de uma vez não, né? Você vai ter que rever esse vídeo várias vezes.